Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao ExecutiveCast, uma iniciativa da FIA Proinfo que conecta grandes mentes da tecnologia e inovação. Eu sou a professora Yari Yamamoto e no episódio de hoje temos a honra de receber André Gaio, professor do Proinfo, que é o Programa de Gestão e Estratégia de Tecnologia de Informação da FIA Business School. Ele é um executivo com uma vasta experiência como CISO e DPO, atuando diretamente com estratégia de cibersegurança, governança e gestão de riscos. Gaio, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido, do que a gente tem ensinado e do que a gente conhece também, nesse caso emblemático aí que nós vamos falar daqui a pouquinho. E não se engane, não é um pouquinho não, porque esse cara aqui é o cara, ele conhece muito do que está falando. Bom, vamos começar, imagine uma cena, vou começar a fazer uma narração, pode ser? Pode? Então tá bom. Imaginem uma cena, um bar movimentado em São Paulo, um operador de TI, funcionário de uma empresa que presta serviços para o Banco Central. Ele está relaxando, assim, no relax. Um desconhecido se aproxima. A conversa começa casual, mas logo vai direto ao ponto. Uma proposta chocante é colocada na mesa. 2 milhões em troca de uma ajuda. Que ajuda é essa? Uma senha, um acesso. Coisa simples. Isso não é ficção. É o início da trama real que a Polícia Federal desvendou. A tentativa de uma fraude de 2 bilhões de reais. Hoje vamos dissecar essa história, não pelo crime em si, mas pelas lições valiosas que ela nos ensina sobre o risco mais antigo e mais atual de todos, o fator humano. Verdade. André, para começarmos, vamos aos fatos. Agora com os detalhes revelados pelo depoimento do próprio operador de TI à Polícia Federal. Essa organização criminosa planejou por meses um ataque que tinha como alvo as contas do Tesouro Nacional. Essa notícia assustou muita gente, tenho certeza que todo mundo leu sobre isso. Na sua visão de especialista com tantos anos, qual foi a anatomia desse crime, desse ataque? O que tornou isso tão perigoso? Isso é uma coisa bastante interessante porque é um modus operandi dos grandes crimes, inclusive os crimes financeiros. Inclusive o ataque do Banco Central de Bangladesh, entre outros ataques bem emblemáticos. Inclusive esse caso pode ser até a render um filme, né, de tão emblemático que foi. E o que A acontece? Netflix que não nos ouça. Pois é. E o enredo dá para um filme sem dúvida. E a grande questão aí é a questão do fator humano, né? A engenharia social. Porque é bastante assim, é bastante interessante porque os criminosos, eles são inteligentes. Ao invés de bater de frente com o sistema financeiro em todas as suas portas de entrada muito bem protegidas, né? Com as últimas tecnologias, eu venho de banco também, então tudo que é topo de linha no que se refere a tecnologias de segurança e tudo mais, bancos não economizam. Tá? Então, assim, é bastante interessante para a gente que gosta de tecnologia trabalhar em bancos, por quê? Porque realmente eles investem muito em tecnologias de ponta. E o que acontece? Esses bandidos, eles não vão bater de frente na porta da frente dessas instituições ou desses mecanismos financeiros. O que eles vão fazer? Eles vão procurar os flancos mais desguarnecidos. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Foi uma operadora que ela proxia, ou como eu posso dizer, ela intermedia as operações, ela fornece infraestrutura para instituições financeiras de menor porte para que elas tenham acesso ao sistema financeiro do Banco Central, que é a CM. Né? Então, o que acontece? Esse foi um flanco que esses bandidos encontraram, né, para justamente explorar
esse mecanismo do sistema de pagamentos brasileiro e se beneficiarem dele. Ao invés de bater de frente contra o Banco Central, bater de frente em instituições renomadas como Itaú, Bradesco, outras instituições de renome, eles procuraram um flanco mais desguarnecido e encontraram na CIM, nas operações aí com pequenas fintechs. Mas eles são audaciosos, vou dizer Audaciosos. assim. Eles colocaram uma grande quantidade de dinheiro. Então, mesmo que não fosse numa fintech, não sei se você concorda comigo, é uma coisa bastante, como é que eu posso dizer, atrativa do ponto de vista financeiro. Sim. Porque eles foram justamente no mecanismo de reserva dessas instituições. É como se cada instituição dessa tivesse uma conta corrente com o Banco Central. E essa conta corrente é utilizada para os mecanismos de compensação. Né? E cada um desses bancos tem um valor, que é chamado valor de reserva, nessa conta corrente, para compensar essas operações entre bancos. E eles foram justamente nesse fundo de reserva. Eles não foram afetar contas de clientes ou coisas desse tipo. Eles foram justamente nesse fundo de reserva. Ou seja, alguém que orquestrou toda essa questão tinha um profundo conhecimento dos mecanismos de pagamento e como aconteciam esses bastidores nessas pequenas fintechs que se utilizavam dessa infraestrutura da CIM. E isso nos levanta 2 pontos. O primeiro deles é a questão da engenharia social, que é bastante viva e inclusive bastante explorada, geralmente é o vetor inicial dos grandes ataques. E, em segundo lugar, algo que você comentou com o Roncati no último podcast. Eu não sei exatamente a sequência das gravações, mas em um podcast recente onde ele falou do Third Party Risk Management, né, que é justamente a gestão de riscos de terceiros. Essas fintechs confiaram todas as suas operações e a sua segurança em uma entidade terceira, que por mais que ela seguisse boas práticas e tivesse as suas precauções, mas ela se mostrou ali um ponto único de falha para essas instituições que dependiam dela para suas operações. E me fala uma coisa, como é que esse funcionário atuaria? A imprensa falou sobre alguma coisa de um pendrive, como é que isso ia se movimentar? Isso ainda é bastante, o caso ainda é bastante recente, né? Então ainda existem investigações em curso e tudo mais. O que a gente tem de notícias é o que a gente ouve de outros profissionais do meio, alguns até envolvidos com o caso, tudo, mas assim, as informações ainda têm bastante desencontros, né? Mas algo que se mostrou mais oficial, né, é que ele vendeu um acesso que ele tinha a um sistema estratégico e, além disso, ele seguiu instruções, inclusive mostram gravações dele internas, da câmera interna do escritório onde ele atuava, né? Onde ele estava tentando seguir alguns procedimentos, então mostra ele claramente com um procedimento ali do lado dele, e ele ali digitando em equipamentos, seguindo aquele procedimento, né? Instalando malwares, coisas desse tipo, em equipamentos dentro da CIM. Meu Deus do céu, as coisas estão ficando cada vez mais sofisticadas para Pois os é. dois lados, infelizmente. Você falou sobre engenharia social. Então, o exemplo Uhum. do bar é característico de engenharia social. A proximidade, o oferecimento de um valor alto de Sim. dinheiro. Que outras táticas de engenharia social também são utilizadas? Uma que é bastante famosa é o phishing, né? Aquele e-mail fraudulento, tentando induzir a vítima a clicar num link ou a fazer alguma coisa que ele não deveria. Mas, como você bem disse, as coisas estão ficando cada vez mais sofisticadas, inclusive com os deepfakes, né? Tem um caso emblemático também que aconteceu onde um funcionário, né, do alto escalão no departamento financeiro, ele recebeu uma ligação deepfake do presidente da empresa ou algo assim, né, pedindo para ele fazer uma transferência milionária para uma determinada conta. Ai, E eu vi sobre isso, impressionante. Esclarece mais para os nossos ouvintes. vamos lá. E o que aconteceu? Ele, assim, a voz era idêntica, enfim, e ele acreditou.
ele acreditou que ele estava falando realmente com a pessoa é, é, responsável ali pela organização e fez essa transferência para a conta lá que foi passada para ele naquele e-mail, naquela ligação, enfim. E ali, daqui a pouco, percebe-se a fraude, né? E aí vão investigar e percebem que se tratava de um deepfake, ou seja, foi-se o tempo onde as fraudes, onde os phishings, eles eram coisas de amador, cheios de erros de português e coisas assim. Hoje as coisas estão muito sofisticadas. Eles imitam a página de um banco perfeitamente. Você jura que está ali na página de um banco. Uma campanha, por exemplo, do Boticário ou qualquer outra desses grandes, né, e-commerces, você olha aquela propaganda, você jura que se trata realmente da propaganda daquele, ou uma promoção daquele e-commerce. Mas se você começar a verificar mais a fundo, você percebe a fraude. Mas assim, para alguém que é inexperiente, ele fatalmente vai cair numa fraude dessa. E até mesmo colegas nossos, especialistas, já vi caírem em fraudes como essas. Você sabe que eu fiquei bem eh, movida com isso que aconteceu, porque eu me coloquei no lugar. Falei, gente, até eu que tenho conhecimento, trabalho naquela época que aconteceu o fato, que a gente Uhum. faz algum tempo que aconteceu esse fato, falei, será que eu não cairia também? Sim. Eu fiquei compadecida, essa é a verdade. Sim, a gente mesmo se questiona, fica chocado e fala, poxa, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu agiria diferente. Por isso que é muito importante as empresas hoje, né, existe uma grande maldição, eu costumo dizer isso sempre, na nossa área de tecnologia, onde as pessoas pensam em segurança, já a primeira coisa que elas veem na mente é ferramenta. As ferramentas high-tech para protegerem um sistema, protegerem alguma coisa. Mas a grande questão ainda é o fator humano. Né? Então, a conscientização hoje ela é fundamental para que o usuário tenha condições, né, de conseguir detectar uma fraude, de ter condições de saber como ele agir diante de uma fraude, porque também é importante. Como ele vai reagir? Tá bom, é um e-mail de phishing, né? O que eu faço? Né? Muitas das vezes ele não sabe o que fazer, ele ignora, apaga, mas não é assim. É importante que ele reporte isso para os canais adequados para que se tomem providências, né? Então ele Você, passa a ser um mecanismo de controle também. você tocou num ponto importante. As pessoas pensam que é só deletar, que tá tudo certo. Tudo bem, eu não caí, eu sou esperta. Vai lá e deleta. E não Não. comunica aos canais adequados para que as pessoas possam saber. Às vezes ele foi só um dos alvos daquela organização. De repente, aquele mesmo e-mail pode ter sido enviado para outros, para diretores, enfim. Né? Então, se ele comunica esse tipo de evento, a área de segurança da empresa ela vai tomar as precauções e vai investigar mais a fundo. Né? Então, ele passa a ser um mecanismo de controle também dentro da organização, um firewall humano. Né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é bem isso mesmo. Uma pessoa bem treinada, uma pessoa que sabe o que fazer, ela passa a ser um elemento de controle dentro da organização. Você me lembrou bem do nosso último Executive Cast com Alessandro Roncati, que a gente fala da gestão dos fornecedores. Uhum. E aí, com a sua fala e lembrando do que nós discutimos, a questão da gestão dos fornecedores. Então, treinamento, porque a gente está falando agora de treinamento Sim. adequado para que todas as pessoas da empresa e a questão também dos fornecedores estejam na mesma linha de conscientização para Uhum. que todos possam ter cuidados. Como que a gente faz isso quando a gente fala de terceiros, da gestão de fornecedores, essa questão do insider treat, enfim, como que a gente coloca tudo isso na mesa para que todos saiam conscientes? Porque eu sei que é difícil, ainda mais em empresas grandes. Como que a gente faz isso, estrategicamente falando? Ainda mais em tempos de inteligência artificial, que agora a coisa ficou um pouco mais complexa. Um pouco, bastante mais complexa, porque né, hoje em dia, como eu disse, as coisas estão, as fraudes estão muito sofisticadas. Então, o que acontece? A segurança de uma organização ela vai ser tão forte quanto o seu elemento mais fraco. Isso podem ser as pessoas da própria organização ou os terceiros, né, como você bem disse. Então, a partir do momento que você tem um fornecedor que tem
premissas de segurança, uns controles de segurança, política de segurança não tão rigorosa quanto a sua, ele passa a ser o seu calcanhar de Aquiles, ele passa a ser o seu flanco desguarnecido, como no caso do Bacen que a gente acabou de falar, né? Então, é necessário que as questões relacionadas à conscientização se estenda também aos terceiros, né? As organizações que têm algum vínculo com aquela organização, naquilo que se refere às operações, né, que ela está envolvida. Né? Esse é um ponto também, porque muitas pessoas acham que a conscientização é só com os colaboradores da nossa organização, mas ela se estende também aos terceiros, né? Porque hoje em dia as empresas elas são sistemas abertos, né? Interdependentes. Né? Então, você não tem mais aquela empresa isolada que ela operava sozinha dentro de certa forma da cadeia dela. Hoje não, hoje você tem APIs abertas para todo lado. Né? Então, essas operações elas envolvem um risco com esses terceiros têm que estar conscientes desses riscos, né? Treinados a respeito deles e com procedimentos também de resposta a incidentes claros, claramente definidos, né? Entre a organização principal e esses terceiros. E além disso, também tem a questão das políticas. Então, a partir do momento que eu tenho a minha organização, eu tenho a minha política, os meus padrões de segurança, e eu tenho que ter definido também, até mesmo em contrato, né, qual é o mínimo aceitável que esses terceiros devem ter em relação às suas políticas, né? E isso é um ponto também bastante interessante, porque a maioria das empresas elas apenas pedem um questionário e dizem: você tem uma política, sei lá, de desenvolvimento seguro? Aí a empresa lá do outro lado responde: sim, nós temos. Tá E no mostra, site. exato, e mostram lá um mundo bonito. Não, nós seguimos rigorosamente todos os padrões. Ah, envie-nos evidência. Eles arrumam uma evidência lá, um print screen de alguma coisa e mandam. Então, hoje em dia, é assim que as pessoas, as organizações verificam, né, na maioria das vezes, a postura de segurança dos seus terceiros. Né? Então, não é assim. A coisa tem que ser mais rigorosa, tem que ter um padrão mais rígido. Né? Existem empresas, isso é incipiente ainda, não existe um padrão, mas existem empresas que vendem, vamos dizer assim, é, como se fosse uma acreditação, não é bem uma certificação, não sei bem o nome que eu devo dar, mas uma validação, dizendo: olha, a empresa X, você pode fazer negócios com ela porque ela segue, nós auditamos e verificamos todos esses pontos da ISO 27001, por exemplo, e ela segue rigorosamente esse. Ela ainda não tem um nível de maturidade muito grande, por exemplo, nesse item, né? E aí a empresa que está contratando, ela pode dizer: olha, bom, esse item que ela não está completamente madura pode representar um risco. Representa um risco, mas não na nossa operação. Ok, então nós aceitamos e sigamos em frente e assinam um contrato. Né? Então ela tem esta visão clara de onde, né, falando num português claro, né, de onde ela está amarrando o seu burro. Né, vamos dizer assim, né, com quem ela está fazendo negócio e o quanto de risco aquele parceiro de negócio está trazendo para dentro da organização dela. Já que você deu um exemplo, né, onde eu tô amarrando meu burro, então vou dar um outro exemplo também. Minha mãe falava: diga com meus pais, na verdade, diga com quem andas, que Muito eu te bem, direi bem lembrado. quem és. Só para lembrar desses ditados Isso antigos, mesmo, cabe mas que, perfeitamente aqui. bom, no caso do Bacen, a boa notícia é que o plano falhou. A resposta é o que transforma essa história de um alerta de risco para um case de sucesso em segurança defensiva. Do ponto de vista da governança e risco, por que a defesa do Banco Central foi bem sucedida? Bom, o que aconteceu, né? Fazendo uma cronologia bem rápida. Tá? Esse ataque ele foi planejado com muita antecedência e não eram amadores que estavam fazendo isso, eram pessoas que tinham um profundo conhecimento de onde elas estavam pisando e o que elas queriam obter. Né? E a abordagem ao funcionário da CIM, ela aconteceu em março, para você ter uma ideia. E o ataque aconteceu em junho.
Então, quer dizer, de março a junho nós temos uma boa janela de tempo onde eles se organizaram ainda mais, planejaram, porque às vezes você conseguir o dinheiro é até fácil, entre aspas. O problema é como é que você vai se livrar desse dinheiro, vai espalhar, pulverizar esse dinheiro sem chamar a atenção do sistema financeiro. A tal da questão da lavagem de dinheiro. Exato, essa logística, né, para eles realmente finalizarem o processo. O processo só termina quando esse dinheiro vai parar no poder dos criminosos, né? Então, existem dois problemas que eles tinham que tratar. O primeiro problema era realmente entrar no sistema financeiro e fazer esse desvio de fundos. O outro problema era o que fazer com esses fundos sem chamar a atenção, porque é um volume alto, né, de dinheiro. E obviamente que existem mecanismos de detecção, né? Então, o que aconteceu? Foi justamente neste processo que eles foram pegos, né? De repente, no dia 30 de junho, se não me falha a memória, né, às 4 horas da manhã, né, uma das fintechs que estava recebendo como destino um valor bem grande, né, num Pix, ele ligou para a entidade de origem desse Pix e disse, olha, eu estou recebendo uma transação atípica, né, às 4 horas da manhã. Você confirma? E aí que eles foram investigar e perceberam que não era só esta instituição que era o destinatário desta fraude, né, dessa tentativa de dar vazão a esses fundos, né, e ali eles começaram a investigar às 4 horas da manhã. O ataque aconteceu das 4 horas da manhã até 7 horas da manhã. Enquanto isso, eles começaram a investigar e perceberam que várias outras entidades estavam recebendo como destino os fundos de reserva daquela entidade, né? E aí que despertou, quer dizer, veja bem, os mecanismos de controle para evitar a fraude, muitos deles falharam. A fraude só foi percebida nos mecanismos de detecção depois que ela tinha acontecido, né? Então, assim, neste caso, nós percebemos que diversas coisas poderiam ter sido melhores, né? Um dos pontos é o fator humano, né? A questão da contratação e toda essa questão é importante também, você saber quem você está contratando, qual o histórico e tudo mais. Nesse caso, ele tinha bons antecedentes, eu não sei se seria, vamos dizer assim, o fator decisivo para evitar, né, essa fraude, mas eu acho assim, a questão de bons antecedentes, às vezes a pessoa está com algum problema pontual, e aí você fala em 2 muito milhões, bem. e a pessoa pode até aquele momento não ter tido Uhum. nada, mas 2 De milhões pode repente, mudar a cabeça. motivaram ele a praticar aquele Exato. delito que poderia mudar a vida dele, é só aquela vez. E acabou aquele negócio que a gente vê em filme às vezes, né? Uhum. Polícia, bandido, vai lá, vai assaltar, pega aquela Exato. metralhadora, Não e é todo mais mundo. aquela coisa Não física. existe mais isso. Não. Então parece que tá longe. Eu não Exato. tenho O o risco para a minha risco. própria vida de tomar um tiro ou algo assim. Não parece, não sei se eu estou falando Sim, bobagem, não, mas não. É que pode completamente parecer, pertinente. né? Então Sim, aí fica mais fácil sim. para as pessoas do crime Se poder atreverem, serem aliciar. mais ousadas, né? E a querer cometer um crime, né? Poderiam ter feito muito mais coisas. Vocês perceberam que tinham, Sim, além do assim, monitoramento. Então, ou exato, seja, foi exato. além. Toda aquela questão de controles, né? Vamos dizer assim, que poderiam ter evitado, eles falharam. Começava desde a questão da contratação, né, até os controles internos, né? A maioria dos controles que acabaram pegando alguma coisa foram controles detectivos. A câmera, por exemplo, depois que o evento aconteceu e foi detectado por algum operador do banco de destino, né? Então, assim, a coisa já tinha acontecido, tá? Até então, hoje, estamos falando de transações financeiras instantâneas, né? Então, é o sistema de pagamento instantâneo, o Pix,
né? Então, assim, facilitou a vida do brasileiro? Facilitou, mas ao mesmo tempo complicou a vida dele, porque a fraude hoje, ela ficou muito mais fácil. Então, até alguém perceber um crime, uma fraude, alguma coisa, o dinheiro já foi embora, virou vapor. E foi o que eles tentaram fazer. Nessa tentativa de sumir com o dinheiro, eles foram detectados. Não somente esse banco, por volta de 5 horas da manhã, entrou em contato, né? 4 horas da manhã, entrou em contato com o banco de origem. Outros bancos passaram pela mesma coisa também, e não existe um relato de que eles tenham percebido. Foi somente esse banco até agora, pelo menos com as notícias que nós temos. E uma outra questão também é, é que enquanto eles tentavam, algumas operações aconteceram com sucesso para uma fintech assim de baixa reputação, uma fintech meio duvidosa que estava no sistema financeiro anexado à CIM, e os fundos que saíram dessa fintech, se eu não me engano, Software era o nome dela, eles tentaram transferir esse dinheiro para algumas exchanges de criptomoedas. Algumas transações dessas foram bem sucedidas, mas uma fintech, uma exchange dessa, ela acabou levantando a mão, levantando a bandeira, dizendo, olha, né, comunicando às autoridades, dizendo, olha, está acontecendo uma situação atípica aqui, uma transferência de alto valor, né, via Pix, mecanismo instantâneo também, para transformar esse valor aqui em criptomoedas. E aí, o que eu faço? Foi ordenado que eles bloqueassem, né, as autoridades mandaram que bloqueassem as transações, e com isso, né, boa parte desses valores, né, hoje inclusive saiu na mídia que, se eu não me engano, 25 milhões também foram bloqueados ali numa exchange de criptomoedas. Então, aos poucos, eles estão rastreando cada uma dessas operações e revertendo e tentando recuperar. Mas nem sempre isso é fácil, porque eles pulverizam em diversas centenas de contas laranjas, também foi uma das coisas que a mídia noticiou, né? E a partir do momento que caíram nessas contas laranja, fica cada vez mais difícil você ver como que isso foi pulverizado. Mas a grande questão é essa, né? Você pode bloquear essa fraude evitando que ela aconteça, implementando diversos controles, e a gente percebeu que diversos controles que deveriam ter sido implementados falharam, tá? E isso nos traz também a questão do Zero Trust hoje, né? Um tema bastante falado, é o NIST 800-207, e que diz, né, nunca confiar em ninguém nem em nada, né, sempre verificar. E isso nos remete àquela questão que você falou agora há pouco. Um cara que de repente é bonzinho, passou a vida inteira dele sendo um bom moço, um bom cidadão, de repente o que impede ele de, num determinado momento, no dia de loucura dele, né, ele pegar e cometer um ilícito desse tipo? Nada impede. Mas o Zero Trust, ele parte da premissa de que ninguém é confiável. Então, sempre os comportamentos estão sendo monitorados, qualquer desvio de comportamento, ele é monitorado, e qualquer coisa, desvio desse, quando detectado, a conta é bloqueada e assim por diante. Inclusive, tem um caso também bem emblemático que aconteceu com uma empresa muito famosa, que atua na área de conscientização e tudo mais. Ela contratou um funcionário. Esse funcionário, ele apresentou o endereço nos Estados Unidos, era uma empresa americana, apresentou documentações de lá, tudo direitinho. E, de repente, né, do nada, eles começaram a perceber tentativas de comprometimento em sistemas internos, deslocamentos laterais e acessos indevidos. E aí começaram a investigar a fundo a história e descobriram que ele era um soldado norte-coreano que estava ali infiltrado, né, passou por toda a fase de entrevistas usando deepfake e tudo mais, e aí eles demitiram a pessoa, mas ele trabalhava Uau! remoto. Uau, meu Deus! Nossa! Que com... Através do Zero Trust, dessa filosofia, dessa cultura nova, eles puderam monitorar e detectar esse desvio de comportamento e descobrir toda a fraude. E agora eu tenho aqui uma dúvida. É possível, não sei nem se na legislação isso é possível,
Mas assinar algum documento, pessoas que trabalham com esses dados sensíveis, assinar algum documento, caso haja, estou falando em futuro, Uhum. uma coisa como essa, pessoas, pessoas que são mal Intencionadas. intencionadas, nossa, quase que não sai, e te abordam. Qual seria a causa? O que a pessoa poderia acontecer com a pessoa se isso acontecesse com ela? Tem alguma? Tem. As empresas têm, né, as suas políticas de uso aceitável, né, de sistemas, e tem os termos de compromisso também, né, onde as pessoas assinam. Mas a grande questão é, Mas um termo de uma compromisso? pessoa que está ali, né, que conseguiu passar por todos os sistemas de validação do RH, foi contratada e ela é falsa, né? O que adianta um termo de compromisso? Exato, isso que eu estou falando. Qual é a viabilidade jurídica disso? A validade jurídica Nenhuma, disso? nenhuma. Porque é, aquele termo está associado, né, a uma identidade que não existe, que é falsa, né? Então, a grande questão é, né, é, exige não tecnologias, mas uma mudança na cultura de segurança. E o Zero Trust, ele representa isso. O Zero Trust não é uma ferramenta. Inclusive, as pessoas hoje, como eu disse, né, a maldição da área de segurança. Acreditar que existe a ferramenta bala de prata. Então, eu preciso da ferramenta, sei lá, um firewall. Eu vou lá no firewall, no quadrante do Gartner, vou contratar o melhor que... Não, sabe? Cada empresa tem o seu risco e para cada risco o seu controle e ela deve fazer a avaliação disso daí, né? E exige hoje, a segurança moderna exige uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, uma mudança de visão, perímetros, esse negócio de que tudo que está dentro da minha organização eu considero seguro e o perigo é o que vem de fora, morreu, isso não existe mais. Porque o perigo, como no caso emblemático aí do Banco Central, o perigo pode estar dentro, é um insider, né? Então o Zero Trust ele tem esta filosofia, né, de nunca confiar, de sempre estar verificando, checando, validando, né, e analisando comportamentos a fim de detectar desvios e assim implementar as medidas ali de bloqueio. Caio, pensando como uma C-level, como uma executiva, o que as empresas aprendem com tudo isso, com esse incidente, e o que elas podem fazer com o aprendizado desse incidente? Como que elas podem aplicar amanhã algo para evitar isso? Tem muitas lições aí. A primeira delas é cuidado com quem você está contratando, né? Então, assim, por trás daquela pessoa, daquela figura, existe um histórico, um caráter, né? E é difícil você entender e fazer a leitura do caráter de alguém, né? Então, Não existem... existem testes, não existem Não, máquinas, não não, existe. não tem como. Porque, como você bem me disse, ele pode ter o seu dia de fúria, né? Como no filme emblemático lá, né? Foi um cidadão bom a vida inteira, de repente, no seu dia de fúria, ele se transformou, né? Isso é bastante comum, inclusive nos Estados Unidos, com esses atentados. De repente, a pessoa foi um cidadão bom a vida inteira, de repente, ele pega uma arma e sai por aí matando as pessoas. Quer dizer, como prever esse tipo de comportamento? Como prever esse tipo de coisa? Não tem. Mas como eu disse, através do Zero Trust você sempre está monitorando os comportamentos e detectando desvios. Isso é bastante importante. É um uso bom para a inteligência artificial. A gente só falou de usos ruins, né, como deepfake e tudo mais, mas um dos usos bons é este. É avaliar o comportamento, os seus padrões de uso, por exemplo, a usuária Yara, dentro do contexto organizacional. Opa, ela sempre acessou a empresa através desta coordenada geográfica, através do IP desta operadora de telefonia. Ah, ok. Aí, de repente, ela fez um acesso do Cairo, no Egito, num horário que não é usual, sei lá, às 2 horas da manhã do horário de Brasília, né? Opa, tem algo errado. Principalmente se ela fez o login dela, o logout dela às 18 horas dentro da organização. Como é que ela fez essa viagem tão rápida para o Cairo? Né? Então, a inteligência artificial ela é capaz de detectar esses desvios de comportamento,
De forma mais rápida? Muito mais rápida, e ela tem essa capacidade de agregar esse grande volume de dados, né, e transformar isso em inteligência de comportamento, de modo a alertar sobre esses desvios, de modo que uma equipe de segurança possa investigar e saber, opa, essa conta foi comprometida, vamos bloquear essa conta. Uau, minha cabeça tá assim com tanta coisa. Aceita uma provocação? Claro, Você já testou a maturidade da sua empresa, da sua equipe, para reagir a um ataque de engenharia social como esse? De exemplo? sim, né, a gente faz testes, né, eu costumo também, em todas as organizações pelas quais eu passo, fazer esse teste surpresa, tá? Inclusive testes de phishing, tá? Testes também físicos, com ligações para pessoas estratégicas e tudo mais. E olha, eu vou te dizer uma coisa, é devastador, porque a gente percebe que as grandes as pessoas que estão ocupando cargos estratégicos não estão preparadas para isso. Eles acham que somente a telefonista vai passar por isso, somente o operador vai passar por isso. E hoje eles são o alvo. Né? Existe o phishing chamado whaling, que mira exatamente os altos executivos, os CFOs e assim por diante, para justamente, sabe que eles têm as credenciais que têm mais acesso ou têm mais poder dentro da organização para conseguirem aquilo que elas querem. Né? Então, assim, por exemplo, só para ilustrar, em uma organização na qual eu passei, a gente fez um desses testes e cerca de 38% das pessoas caíram no ataque. Meu Deus, 38%. quase 40%. E aí a gente está falando de pessoas do alto escalão, diretores, diversos diretores do jurídico, financeiro e por aí vai. É alarmante esse dado que você passou. É alarmante. Por isso que Nossa! é importante esse exercício, né, de tempos em tempos, porque também não adianta você fazer uma vez e acabou, porque a rotatividade da empresa, né, ela existe, acontece, então, e as pessoas também precisam ser lembradas, né? Então esses testes têm que ser aí na ordem pelo menos anual ou semestral, para que as pessoas passem por esse tipo de teste e estejam atentas sempre. Na sua posição, como especialista, você diria semestral ou anual? Eu diria semestral. É um Ainda mais hoje, investimento, né? sim, é um investimento, né, que a empresa faz para diminuir um risco que, como a gente disse no começo do programa, né, que é muito alto. A maioria das organizações criminosas, e estamos falando inclusive de nações-estado, como o exército norte-coreano, eles têm uma divisão do exército especialista em crimes cibernéticos, né? E eles viraram uma nação criminosa, especialista nesse tipo de coisa, de roubo de criptoativos e coisas assim. Nossa! E o que acontece? Na maioria destes ataques, eles acontecem, o vetor inicial é engenharia social. É um ataque de phishing, é um documento que contém uma macro maliciosa e coisas assim. E Inclusive o ataque contra, se eu não me engano, não sei se foi a Boeing ou a Lockheed Martin dos Estados Unidos, começou também. Roubaram planos estratégicos dessas indústrias, eles miram as indústrias que têm vínculo militar, né, ou governamental, além do financeiro, né, do mercado financeiro. E assim, começou através de um e-mail com um documento, com uma proposta comercial, se eu não me engano, com uma macro maliciosa. nossa! Né? Se a gente for falar de geopolítica, então a gente é episódio É para outro. outro Executive Cast. Verdade. Nossa, as coisas realmente estão complicadas. Mas se você pudesse deixar uma única pergunta martelando na cabeça de cada executivo, de cada profissional que nos assiste agora, que ouviu o nosso episódio, qual seria, Gaio? Como está a cultura de segurança dentro da sua organização? Como é a cultura de segurança dentro da sua organização? A sua organização diz e mostra para o mercado que está preocupada com segurança, ou ela efetivamente está preocupada com segurança, com programas consistentes de conscientização, de gestão de risco e questões relacionadas a isso?
Essa seria a minha maior pergunta. Complicada essa pergunta. Acho que vai ficar batendo e tinindo na cabeça de cada um que está nos escutando agora, né? A ideia é essa. A segurança é importante. Gente, estamos no fim do nosso Executive Cast e eu queria agradecer demais, Foi um Gaio. prazer, uma alegria estar aqui. E aí a gente vai ter que falar em um outro episódio da geopolítica do cybercrime, mas vamos lá. deixar para outro. Pessoal que nos assiste, mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Foi um prazer conversar com o professor André Gaio. Se você curtiu, compartilhe esse episódio com aquele amigo ou colega que ainda acha que segurança é coisa de ficção, que só vai acontecer com o outro, que nunca vai acontecer com a gente. Ficou com alguma pergunta? Manda pra gente. Quem sabe ela não aparece no próximo episódio. Até a próxima!